Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Superlógica na Conde TV. Hoje nós temos uma novidade aqui na nossa mesa que eu só vou falar depois da vinheta. Antes de mais nada, curta aqui nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu comentário, sugira assuntos que vocês queiram ver aqui, que a gente lê tudo e aí a gente faz ou o nosso programa de Atendendo a Audiência ou a gente traz um programa específico para falar do assunto que você sugeriu. Hoje nós vamos falar sobre o dissídio das terceirizadas aqui em São Paulo. O dissídio veio uma coisa assustadora para nós síndicos. Nós vamos ter que rever as previsões orçamentárias, a gente vai falar um pouco do que aconteceu, como que vai funcionar e como a gente está se planejando para encarar isso, né? Mas antes de mais nada, roda a vinheta, diretor. Estamos de volta aqui com o Condomínio Informal. Hoje nós temos uma novidade aqui na nossa mesa, a Lili, que hoje ela está substituindo ou completando a nossa mesa, né? Porque durante 5 programas a gente trouxe a Maristela, que fez uma atuação brilhante aqui. Hoje a Lili vai nos ajudar aqui no programa. Vou pedir para ela se apresentar, explicar um pouco da trajetória dela aí, e depois a gente começa com o nosso assunto, que vai ser o dissídio das terceirizadas. O Carlos quer falar, que eu já vi que ele está todo... De onde vem essa intimidade toda, Lili? É como eu conheço ela, né? Brincadeira. Pronto, tá com ciúme da amiga. Não, podem me chamar de Lili, mas eu sou a Liliane Moreira. Eu sou síndica desde 2019, certificada síndico 5 estrelas também desde fevereiro de 2019 e atuo já na área condominial há cerca de 20 anos. Então, muito familiarizada com o nosso meio, né? E espero que eu possa contribuir aqui com a mesa e muito gratificante poder participar com os colegas aqui. O prazer é nosso você ter aceitado o nosso convite. Aí o Carlos sugeriu o seu nome, a gente aceitou de pronto e vamos fazer um programa aí. São 5, né? Mas o primeiro programa... Eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Sim. Já conheço a pessoa, já conheço a moça, já conheço de conversar, interagir. Você vai tirar isso de letra. Sim. Ah, pronto. Ela ele elogia. Olha, comigo ele só briga. Tudo bem. Calma, gente. Quem é que tem ciúme pacífico mesmo, gente? Quem é que tem ciúme mesmo? Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o dissídio das terceirizadas aqui em São Paulo. Saiu o acórdão aí no final de dezembro, começo de janeiro, agora a gente tomou conhecimento. Veio um reajuste muito alto que a gente não estava esperando. A gente estava meio esperando um dissídio de acordo com o que foram os orgânicos, cerca de 5%, com alguns impactos que chega a 6%, 7%. Com esse dissídio terceirizada, em alguns casos, pode chegar a 15% esse impacto. Então, a gente vai falar um pouco sobre como a gente vai lidar com isso e queria que o Carlos começasse esse assunto depois dessa introdução. Obrigado, hein? Um assunto tranquilo. Super, sossegado. Principalmente para os nossos colegas síndicos que estão nos assistindo, né? Afinal de contas, quase não vai impactar a vida de ninguém. Não, gente, isso realmente foi uma surpresa, foi um baque geral. Para os condôminos, eu diria que eles ainda vão tomar ciência disso agora no decorrer de janeiro até março, quando começarem a vir as previsões orçamentárias, mas certamente, considerando que em média, a gente tem pelo menos 60%, em alguns casos 70% do custo de um condomínio é mão de obra, né? E aí você só tem 2 opções, ou você tem o funcionário orgânico, ou você tem o funcionário terceirizado. Os sindicatos aqui em São Paulo de terceirizadas, tanto da parte de limpeza como da parte de portaria, né, controladores de acesso, veio com valores bastante significativos. O Rogério já colocou. O sindicato da área de limpeza veio na faixa de 14,5% de reajuste, já somando o impacto de tudo, reajuste de vale-refeição, vale-alimentação, piso salarial e tal, o total deu aí 14,5% aproximadamente.
e o de portaria, zeladoria, controle de acesso, somando aí, está dando na faixa aí de 10%, em torno de 10%. Isso, obviamente, gente, não tem como você prever, né? Como o meu amigo Rogério fala sempre, previsão orçamentária não é precisão. Não é precisão. Então, para nós vai ser um grande desafio para mostrar para os condôminos, né? Poxa, você faz uma previsão baseada no quê? Nos anos anteriores, 6%, 7% no máximo, de repente chega a uma pancada de 15%. Os argumentos que foram utilizados pelo que a gente viu são bastante razoáveis, são plausíveis, mas é aquele negócio, né? Quem vai pagar essa conta no final do período vão ser os condôminos. Assim, eu já faz um tempo que eu comento, tanto nas assembleias quanto nas rodas de conversa aí que a gente tem, foi uma oportunidade que o sindicato teve de tentar equalizar esses salários. E antes da pandemia, a gente tinha um aumento das terceirizadas sempre maior do que o dos orgânicos. Para mim, eles sempre quiseram alcançar a mesma remuneração ali. Né? E eles aproveitaram a escassez de mão de obra, porque pelo menos aqui em São Paulo a gente não encontra, seja orgânico, sejam as terceirizadas. A gente conversou com um diretor de uma grande terceirizada aqui, ele falou que ele tinha 500 vagas abertas. 500 vagas de limpeza só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, é um mercado, né, aqui que regula isso. Então, eles aproveitaram a oportunidade para dar esse salto. Essa estilingada. Lembrando que o dissídio dos funcionários próprios tem aquela cláusula em relação à portaria remota que engessou um pouco os condomínios. Então, infelizmente, esse sapo, os condomínios e os condôminos vão precisar engolir, né? E também tem uma questão, né, mais ou menos na linha do que o Carlos falou, porque todo mundo deve estar pensando, né? Muito fácil. Você tira de terceirizada e contrata pelo condomínio, né? Não é tão simples assim, né? Você, geralmente, com a terceirizada, você tem a cláusula de não competição, né? Que você não pode contratar o funcionário da terceirizada pelo condomínio. A cláusula é discutível porque na justiça trabalhista, porque a pessoa pode trabalhar onde ela quiser, mas até aí você precisa ter uma briga ou precisa ter a liberação da terceirizada. A segunda questão é que o funcionário próprio, a gente já falou em outros programas, tem uma série de questões que a terceirizada não tem. Então, assim, tem as férias, tem o 13º, tem a falta não coberta. Então, assim, você tem que preparar para fazer essa transição. Sim. Não é simplesmente você virar a chave e mudar, né? Terceiro problema que eu vejo muito grave também é que você não tem mão de obra para próprio também. Se a terceirizada não tem mão de obra, o próprio também não tem. Então, assim, esse movimento, eu acho que o ano que vem uma porrada no próprio também, entendeu? E aí você chega na previsão orçamentária, como o Carlos bem falou, vamos facilitar as contas aqui. Se você tem 15% de reajuste e seu pessoal terceirizado representa 50% da sua ordinária, é 7,5 que você já parte de 7,5 para zerar, né? 7,5 de reajuste para zerar. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Matemática continua sendo uma ciência exata. E toda a previsão que você fez, você vai ter que rever, porque senão você vai ficar deficitário. A conta não fecha. A conta não fecha. E isso que você comentou agora, Rogério, sobre essa preparação para o dissídio dos orgânicos, eu também tenho essa expectativa. Porque em outubro a gente já espera também uma nova paulada, né? Porque até pelo lado dos funcionários. Sim. Porque eles se conversam, eles sabem do que acontece. E aí o funcionário vai se questionar. Por que eu, que sou funcionário próprio, estou recebendo um reajuste menor do que o meu colega que é da terceirizada? Né? Na cabeça deles, é essa conta que eles fazem. Sim. E né? o próprio sindicato. Aí ele está recebendo próprios, 15% a mais, por que eu vou receber 5% a mais no meu salário? Então, a gente também tem que se preparar para esse lado social, humano, né, que é também um dos papéis do síndico, acolher o funcionário, tentar mediar, né, alguma situação com eles,
Mas eu acho que a expectativa nossa também é essa. E a gente, como síndico, é um bambolê. A gente tem que tentar... Rebolando para acomodar as coisas. Exato. E de toda analogia. E de todos os lados, né? A parte financeira, porque, como a gente acabou de falar, a conta não fecha. Explicar para os moradores, né? Porque na cabeça de alguns também o síndico não fez uma previsão adequada, né? É difícil de você fazer a pessoa entender, o condômino entender que não é uma questão nossa, né? É uma realidade, é o que o mercado está praticando. E essa adequação, às vezes, demora alguns meses para ter resultado. Não é de imediato. E dissídio não dá para discutir, né? Não, Você não consegue... Não tem como. A gente consegue colocar, como a Priscila comentou, que vocês se reuniram com o diretor de uma grande empresa, mas o dissídio não tem como discutir. É a prática daquilo que está previsto pelo sindicato e pronto. O que conseguiria mexer é na margem que as terceirizadas têm. E eles também não têm como mexer muito, porque eles têm que lucrar, eles têm que bancar os funcionários deles também. E é interessante colocar que, a partir do momento que você consegue que uma terceirizada não repasse esse custo para o condomínio, algo de errado existe nessa relação. Bem lembrado. Não tem como, gente. Porque eu escutei síndico falando de eu não aceito. Aqui no meu condomínio não vai ter aumento. Aí você para pensar. Será que o condômino vai entender que aquilo é bom? Mas, na verdade, aquilo não é bom, aquilo é ruim. Porque se ele não está passando, ele não está pagando os direitos do funcionário corretamente. Exatamente. E se ele não está pagando os direitos corretamente, lá na frente a corda estoura. Com certeza. E outro cuidado que os síndicos têm que ter é nessa proporção da aplicação do reajuste. Porque muitas empresas fazem o quê? O dissídio foi 15%. Vou pegar esses 15% e aplicar dentro do contrato. Isso está errado. Sim. Ele tem que ter uma planilha aberta do que essa terceirizada está te cobrando, com os valores de salário, os benefícios, a margem da empresa, e aí sim faz essa somatória que é o valor de contrato. Inclusive, só um comentário. Inclusive, isso, na hora que você está escolhendo a terceirizada, eu creio que deva ser um item mais importante. É o escopo da proposta, tem que ser aberto. Eu tenho uma frase que eu uso recorrentemente, todo ano praticamente, quando chega o reajuste das terceirizadas. Então, aqueles contratos que já são antigos, que já atuam no condomínio há muito tempo, então o pessoal já sabe mais ou menos como é que funciona. Mas eu digo sempre o seguinte, eu sou obrigado a pagar o reajuste do sindicato, do dissídio coletivo, para o funcionário. Eu não sou obrigado a aplicar o mesmo reajuste para o lucro do patrão. Exato. É basicamente isso. Uma questão do que a Lili falou que eu acho importante, estava conversando com o nosso amigo Mauro Possato ontem sobre isso. Existe, nessa convenção coletiva que foi publicada, né, existe um bônus para os funcionários de R$300 ao mês se eles não faltarem durante todo o período. E aí vale falta e atestado. Eles não mesmo podem falta dar justificada. mesmo falta justificada, se eles tiverem, eles perdem. E se eles não tiverem, eles ganham esse bônus. E para um piso de faxina, é 20%, assim, em média, né, de bônus. É um bônus bem significativo. Existem terceirizadas que estão considerando que todos os funcionários vão ganhar esse bônus e já estão replicando isso para o condomínio. E a minha sugestão na linha do que a Lili falou, é que seja uma planilha aberta. Exato. Como funciona hoje com um feriado trabalhado, por exemplo, sábado aqui em São Paulo, desse dia que a gente está gravando, hoje é dia 24 de janeiro. Amanhã é dia 25 de janeiro, é feriado, aniversário de São Paulo. E o funcionário que trabalha no feriado, ele tem direito à remuneração dobrada. É isso, né? Folga trabalhada. Exato. Então, e aí, o que a terceirizada faz? Eles mostram para a gente, no final do mês, as folgas trabalhadas e cobram um adicional. Isso não pode estar no preço. Eles supõem que vai ter um feriado de folga trabalhada e cobram. É a mesma coisa. Eles supõem que vai ter bônus para todo mundo e já cobram antecipado. Não. No final do mês, eles fazem a contabilidade e apresentam para a gente. Fala assim, olha, dos seus 10 funcionários, 7 tiveram o bônus, então isso gerou um custo X para nós, a gente vai cobrar no mês que vem.
É fazer a conta na ponta do lápis e não genericamente, Exatamente. porque se você fizer genericamente, provavelmente você vai sair perdendo. Você toma um reajuste maior do que você deveria. Eu queria só fazer aqui também um lembrete, e aí esse lembrete é especialmente para os nossos queridos condôminos e moradores de condomínios, tá? Gente, o momento atual, como a própria Pri já falou, o Rogério já tinha comentado também, o momento atual econômico do Brasil, o nível de desemprego está baixo. As empresas terceirizadas e os condomínios não estão conseguindo mão de obra, tá, com facilidade. Vai aqui uma sugestão para os condôminos, os moradores. Se vocês têm funcionários bons, cuidem deles com carinho. Fidelizem. Tratem com respeito, com educação. Isso deveria ser básico e sempre, regra. Se puder estender para o síndico também, a gente agradece. Boa. Mas eu estou falando isso, claro que a grande maioria de moradores em condomínios são pessoas respeitosas, educadas, que tratam assuntos, quando existe algum problema, tratam da forma correta. Mas, infelizmente, também é uma realidade que a gente tem uma minoria de pessoas, muitas das vezes, rancorosas, que destratam o funcionário, que xingam, que ofendem, que gritam com o funcionário, agridem. E isso, gente, não é legal. Isso é só mais um motivo para o funcionário não querer ficar. Eu tive, recentemente, num condomínio grande que a gente administra, eu tive funcionário que falou o seguinte: não quero mais continuar aqui, porque fulano, beltrano não sabem tratar a gente com respeito. Isso sem falar no risco trabalhista que isso sim, traz não, para o condomínio. Você está falando só da fidelização. Sim, mas aí a gente tem como literalmente atuar em cima disso. Mas eu só estou colocando esse lembrete para que as pessoas lembrem o seguinte: não importa qual é o nível social da pessoa, todo mundo merece ser tratado com respeito, todo mundo merece ser tratado com educação e todo mundo merece trabalhar num ambiente saudável, harmonioso, para poder desempenhar suas atividades. Não, perfeito. Exatamente. E isso está cada vez mais difícil, né? A gente estava conversando aqui antes, parece que essas boas práticas estão sendo esquecidas, né? Então a gente, falei do síndico, porque a gente também apanha o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Às vezes, literalmente, falando. Graças a Deus eu nunca passei por isso, porque eu não sei nem qual seria a minha reação. Mas eu acho que o nosso tamanho nesse aspecto, ele dá uma inibida, né? Porque a gente não é pequeno. Pois é. Porque eu já... você já passou por uma situação mais delicada, né? Mas a gente, como síndico, a gente percebe muito na pele isso que o Carlos acabou de falar. Porque, às vezes, tendo um funcionário orgânico, a gente tem a dificuldade, no que o Rogério comentou agora há pouco, para substituir umas férias. É muito difícil. E aí você tem que planejar isso com antecedência para você não ter que ou ficar sem o funcionário no período ou acabar atrasando as férias do funcionário, que ele já está programando há um ano. E eu acho que pior que férias é licença médica, Sim. Sofreu algum acidente, alguma coisa. O imprevisto, você tem né? que substituir de imediato. Na hora. Exatamente. É verdade. Eu tenho um condomínio que, para resolver isso, eles contrataram um funcionário a mais. Só que aí você perde toda a... É o folguista temporário. É isso. Que na verdade vira folguista permanente. Não, mas se você for pensar, né? Um condomínio tipo, ele tem 6... Sem zelador, 5 funcionários. Não, com zelador 6. Com zelador 6. Então, durante metade do ano, 6 meses, você tem um funcionário faltando. Exato. Né? E aí, sem contar o resto. Só de férias você tem um funcionário a menos durante 6 meses fora do os ano. Imprevistos. Fora os imprevistos. Então, isso tem que estar na conta, né? Sim. Isso tem que... Mas olha, só um último ponto e eu encerro minha participação aqui. Nós temos um condomínio que a gente assumiu em 2018. Estamos lá até hoje. Quando a gente chegou, tudo funcionário orgânico. Quando a gente chegou com o zelador, então, 9 funcionários. Uma portaria só. 9 funcionários. Eu falei assim, peraí, gente. Por que isso tudo? São 2 torres, mas 2 torres... Uma portaria. Com uma portaria só. Né? Quando a gente foi ver o valor da folha de pagamento, a gente começou a questionar, mas por que precisa desse posto? Por que precisa desse posto? Hoje, nós temos
7 funcionários, e mesmo assim a gente entende que tem espaço para eventualmente tirar mais um. Mas a gente não quer fazer nada muito abrupto, apesar que a gente está lá desde 2000, para convencer o conselho de que a gente não precisava ter esse custo tão grande, levou praticamente 2 anos. São 4 porteiros, 2 faxineiros e um zelador. Não, e tem o folguista, tem o ferista, e por aí vai. Mas vamos lá. O fato é que o próprio condomínio percebeu forçosamente o seguinte: vocês querem manter essa quantidade? É isso, mas é uma opção deles. Vocês vão pagar por isso no boleto. E aí você realmente está caro. Então, hoje, a gente já tem aí uma redução, ainda existe espaço para mais um posto, mas não tem jeito. Ou é isso, ou então você tem que assumir o custo que você quer ter como é que chama? Esse benefício. Mas é isso, Carlão. Eu fui na assembleia desse condomínio e aí eles falaram, você precisa rever os contratos, você precisa negociar. Eu falei, gente, 70% do custo de vocês é mão de obra. Eu não tenho o que fazer. Que diferença vai fazer? Assim, eu atuo em todas as frentes dos outros contratos, mas assim, não vai fazer cócegas eu tirar R$50 no contrato de bomba, tirar R$100 no contrato de zelador. Eu tiro, mas não vai fazer diferença. Nessa hora eu lembro do Gabriel Carpá, princípio de Pareto. Lembra que ele ensina isso na aula dele? Né? Você tem que atuar na grande conta. Você vai focar em 20% das despesas que representam 80% do seu gasto. Né? Exatamente. E não em 80% das... Só que aí a opção deles é que fique com os funcionários do jeito que estão. E tem uma questão até que a gente não falou, né? O funcionário próprio, ele vai acumulando direitos e o biênio, que a cada 2 anos, por isso chama biênio, ele ganha 5% a mais do salário base dele. Isso se reflete na tributação também. Limitado a 3 biênios, que ele vai ganhar, ao fim de 6 anos, 15% a mais do salário base dele. Então, isso é um direito adquirido. Então, se você tem um funcionário com 6 anos de casa, ele vai estar ganhando 15% a mais do que um recém-contratado. E aí, essa gestão de funcionário próprio também é mais complicada. A hora extra dele é maior. A hora extra dele é maior, tudo é maior. As férias é maior, a terceira é maior. E aí, qual é a gestão? Você manda embora a cada 2 anos? Você troca? Ou você assume isso e aumenta a sua conta? Então, assim, não é simplesmente uma troca. E a gente já falou muito de fundo rescisório, e as pessoas não levam em consideração isso na hora que vão comparar terceirizado com o próprio. A gente já falou várias vezes aqui no programa sobre isso. Acho que a gente pode usar isso como um tema para um próximo programa, né? Para a gente focar nos funcionários orgânicos, porque é muito assunto. E o nosso tempo já está acabando. Você vai ver. É a frase favorita dele. Você vai. Só para fechar a minha contribuição aqui também com o programa hoje, voltando um pouquinho na questão dos valores abertos, como a gente mencionou agora há pouco, algumas empresas, para mim, na minha gestão, faz parte do escopo ter isso tudo detalhado. E tem algumas empresas que já dão essa contribuição, esse benefício para o funcionário, ou de assiduidade, ou de bonificação por falta não ocorrida. Então, como houve já esse acréscimo dentro da proposta do sindicato, é um ponto de atenção para o síndico se, de repente, a empresa não está duplicando esse benefício dentro da proposta, né? Ou se ele não está majorando isso dentro do escopo. Né? Então, é mais um ponto de atenção que os síndicos têm que ter para avaliar qual que é a melhor condição, qual que é a melhor empresa para ser escolhida ou para ser mantida. Né? Não, perfeito. Bom, está acabando o nosso tempo. Só para a gente dar uma fechada aqui no assunto, né? Vai ser inevitável você que é o síndico de um condomínio, ou você é o condômino, ou você é conselheiro, a revisão orçamentária vai ser inevitável. Não é possível você absorver uma diferença dessa, porque ninguém estava esperando uma pancada dessa. Então, assim, tem condomínio que vai conseguir segurar a onda com caixa que foi feito ao longo do tempo, mas, inevitavelmente, isso vai aparecer alguma hora. Como o Carlos bem falou, março, abril, maio, se a sua EGO for em outubro e o seu condomínio tem um caixa... Não aguenta. Não, mas se tiver um caixa para ser consumido... Mas é difícil, a maioria a maioria trabalha... Se você tem uma boa gestão, a sua ordinária não tem grandes folgas. Então,
a gente vai ter que rever isso rápido. Então fique atento, acompanhe as contas do seu condomínio, não deixe estourar para agir depois, porque é uma coisa que vai acontecer. A gente agradece aqui a sua audiência até esse momento. Curta, não se esqueça, compartilhe, deixe sua sugestão aqui de novos assuntos e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.